Hoje eu decidi dar início a um projeto que eu tenho começado há muito tempo e parado, que é o meu canal. Eu sempre quis começar a falar sobre a minha vida, mas eu sempre achei que de verdade não tinha, sei lá, o que eu vou falar. Mas hoje olhando, eu vejo que eu tenho muita coisa, porque eu, às vezes, eu acho que não tem, mas eu tenho uma vida muito legal, que eu já morei em vários países, a gente muda muito, eu estou há 13 anos nessa vida de mudar, crio 2 filhos fora do Brasil com o meu esposo, né? Mas a gente sempre tá acompanhando o meu esposo para onde ele vai. Então, eu decidi começar esse canal para contar para vocês como é a vida de uma esposa de jogador, mãe de 2 meninos, que já morou em alguns países, já teve um filho na Polônia. Meus filhos já estudaram tanto na Polônia, quanto na Romênia, quanto na Bulgária. Meus filhos falam, o meu filho mais velho fala romeno, fala búlgaro, arranha um pouco no inglês e o português, né? E como que é essa vida de trocar, né? Como que foi trocar de um país para o outro, porque às vezes a gente vê muito isso de vir do Brasil e estudar em outro idioma. Meu filho, ele passou do polonês pro búlgaro, depois foi pro romeno e agora voltou pro búlgaro. Então, e ele tira de letra isso, assim, isso eu fico muito feliz. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês para ajudar outras mamães que têm a mesma vida, porque nós, esposas de jogadores, às vezes não, a gente vai para um lugar e não tem escola bilíngue, e aí o nosso filho vai ter que estudar na língua do país. E aí chega a dúvida, o que fazer, como agir. E assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência, porque meus filhos, só o Gustavo, que estudou em escola em inglês na Polônia, mas depois ele sempre estudou em escola local dos países que nós fomos. Então, como é que foi essa experiência, como meu filho tem tirado de letra isso, né? E hoje hoje a gente tá na Bulgária, né? E aqui é outro alfabeto, não é só outro idioma, também é outro alfabeto, o cilírico. E assim, em 6 meses, o Gustavo tá lendo e escrevendo em cilírico e eu fico muito feliz por isso. Também um pouco é mérito dele, porque ele tem essa facilidade com idiomas, mas como foi isso, né? De mudar, de estar em outro país, de do nada, a gente tava na Romênia, do nada voltou pra Bulgária e ele teve que ir pra escola em búlgaro. E como tem sido todo esse processo. Às vezes é meio desgastante, mas é o que Deus, é a vida que Deus nos deu, né? E com o trabalho do meu esposo, a gente não tem muito o que fazer, não tem muito pra onde correr, né? Então, quero compartilhar com vocês para poder estar ajudando outras mães que passam, né, por esse processo, o quanto é difícil, desafiador, e também você começar uma vida do zero num lugar novo. Uma vez eu vi foi um post, né, falando: você teria coragem de mudar para um lugar que você não conhece ninguém e começar a sua vida do zero? E praticamente isso é o que eu mais faço, né? Mudar para um lugar novo que você não conhece ninguém e ter que começar uma vida do zero e muitas vezes em outro idioma, né? Que foi o que aconteceu quando eu fui para Polônia, não tinha ninguém lá na Polônia, então eu tive que começar uma vida do zero na Polônia com um bebê. Imagina. Fiz algumas amigas brasileiras, algumas amigas poloneses, mas assim, é chegar num lugar que você não conhece ninguém e ter que começar a construir uma vida naquele lugar. Aí depois a gente voltou aqui pra Bulgária, a gente também mudou pra uma cidade que não conhecia, eu tinha uma amiga lá, porque o marido dela era o treinador do time do meu esposo, a gente já se conhecia há um tempo, então eu tinha ela, mas ela não morava na cidade, ela ia só às vezes. Então eu tava sozinha em búlgaro e eu consegui fazer muitos amigos lá, tinha igreja, foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. Tenho amigos até hoje que eu vou pra lá visitar. Aí do nada meu marido vem: amor, nós vamos mudar para a Romênia. Eu falei: oi? Aí fomos para a Romênia. E na Romênia eu não conhecia ninguém. Pra falar que eu não conhecia ninguém, o menino que jogava com meu esposo foi pro mesmo time, só que eles eram búlgaros, né? E eu não conhecia a mulher dele, eu fui conhecer ela lá, assim, conhecer mesmo. Então, assim, e aí, de novo, construir uma vida, procurar escola, fazer amigos. Assim, Deus, ele nos ajuda muito, põe pessoas. Na época tinha uma romena que falava português, que me ajudou muito. Mas assim, chega lá, fazer amizade com os vizinhos e a gente construiu muitos amigos que também a gente tem até hoje, que a gente tem contato, que a gente não perdeu. Eu tenho uma facilidade de fazer amizade, né? Então, é mais fácil. Aí, do nada, a gente mudou de país. Aí a gente foi pra uma outra cidade lá, mas a gente ficou pouco tempo. E depois a gente voltou aqui pra Sófia. Aqui em Sófia eu tenho bastante amigas. Assim, que eu já tinha antes, quando eu tinha morado aqui.
antes de ir pra Polônia, eu tinha morado aqui, então tinha algumas amigas. Mas eu vim morar lá num lugar novo, com criança, e assim, foi bom porque eu já tinha minhas amigas. Mas é você, num bairro novo, descobrir o mercado, construir uma nova vida de novo, assim, uma escola. Então sempre a gente tá nessa mudança de ir para um lugar novo e construir uma vida do zero. E muitas esposas de jogadores passam por isso, de você ir para um país ou para uma cidade e ter que construir uma vida. E assim, eu todas as vezes fui em outro idioma. Cheguei lá na Romênia, tive que aprender romeno, não falo muito bem, mas me viro. Chega aqui, você tem que tentar aprender um pouco do idioma do país que você tá. Isso assim eu acho inevitável e eu acho muito bom, porque eu acho que as pessoas te recebem melhor quando você, pelo menos umas palavrinhas, tipo, oi, tudo bem, obrigada, entende? As pessoas, elas ficam felizes. Nossa, como você fala? Por que você fala búlgaro? Onde você aprendeu? Então, assim, eu acho muito importante, pelo menos o básico, a gente falar. O inglês ajuda muito, né? Eu vou num ponto, eu vou no búlgaro, daí depois eu vou pro inglês, porque, né? Mas é isso, a gente ter... Eu acho que e assim, a gente é o coração da casa, né, a esposa? Então, se a casa tá bem, todo mundo vai tá bem. Então a gente tem que ter isso, né? De chegar, pôr uma fotinho, virar, agora que esse é o nosso novo lar, meus filhos, né? Cada hora mudando, tem que fazer novos amigos e não é fácil, não é fácil, mas assim, eu vim tudo à mão de Deus. Então, eu vou começar a compartilhar sobre a nossa vida louca de sempre estar mudando, né? Sempre estar vivendo uma vida nova, a cada 2 anos, uma casa nova, amigos novos e tudo novo. Escola nova, amigos novos. Então é isso, vou compartilhar com vocês como é a bênção e as dificuldades da vida de uma esposa de jogador. A real, gente. Não vou. Ai, não vai, aqui não vai ter compras e isso, não. É a vida real de uma esposa de um jogador normal, que meu marido não ganha milhões, meu marido não é o Neymar. A gente vive uma vida real de um assalariado, gente. É isso. Não tem aqui Louis Vuitton, não tem, comprinhas, não tem. Se você tá esperando isso, aqui não. Aqui vai ser a real da vida real que as pessoas normais do futebol, que 80%, 85% vive e não fala, porque é uma vida onde as pessoas gostam de pôr muito glamour. E, gente, são poucas pessoas que vivem o glamour do futebol. Muitas pessoas, pelo menos a minha rede de amigas, vive uma vida muito parecida com a minha, sabe? De dificuldades, sabe? Então é isso. E o sabe que essa vício de linguagem. Mas é isso. Se vocês querem acompanhar uma rotina real, normal, de uma vida de 80% das esposas, você acompanha aqui, que vai ser aqui que você vai ver o que é uma vida real de uma esposa de jogador.